Olá, vocês! Olá, olá! Que bom ter vocês aqui na minha live de hoje. Olá, professor! Tudo bem, né, gente? Boa noite! Olha, nós temos um tema muito interessante para o dia de hoje. Pensa aqui comigo. Você tem um jardim e você quer saber como é que você faz para o seu jardim mais lindo do planeta, não tem? Então, e aí o orçamento sempre pega mesmo, né? Eu sei como é que é isso porque eu lido com jardim há muito tempo. Então, hoje eu vou contar para vocês... Oi, Clarice. Então, eu vou contar para vocês 7 maneiras. Tem muito mais, tá, gente? Mas hoje eu vou fechar aqui em 7 maneiras de você economizar no trabalho com o seu jardim e para o seu jardim. Então, vamos direto ao ponto, né? Veja bem, primeiro, como é que você começa o jardim para começar no caminho certo? Você começa planejando o jardim. Tem muita gente que sai plantando o jardim sem pensar, sem planejar, sem projetar o jardim. E aí a coisa pega. Porque como é que você quer fazer um jardim e não sabe o que é que você vai colocar nele? Quanto, do quê? Como é que você faz um orçamento, uma compra? Aí você fala para mim assim, não, Suzy, mas eu quero fazer um jardim que me dê alegria, que me dê prazer para eu ficar mexendo nele o tempo todo. Tudo bem, pode ser assim que você quer fazer o seu jardim. Mas pensa cá comigo, se você fizer esse jardim planejando antes de começar, se você tiver R$30, você vai colocar seus R$30 na planta certa, vai colocar essa planta no lugar certo e ela vai ficar cada dia mais bonita. E o seu jardim vai sendo composto de forma que ele fique melhor a cada dia mais lindo. Então, a gente tem que planejar assim o jardim, projetar esse jardim, não é? Aí você diz, eu não sei projetar nada, imagina projetar um jardim. É muito fácil projetar um jardim, tá? Se você quiser mesmo, você aprende a projetar um jardim. Mas vamos então avançar um pouco mais nessa discussão do item 1, que é o primeiro passo para você economizar no seu jardim, ok? Se você depois não quiser fazer projeto, os outros passos que eu tenho para te contar vão também te ajudar a fazer economia no seu jardim. Mas vejamos se você não concorda comigo aqui no final desse meu primeiro passo para economizar no jardim. Primeira coisa do projeto jardim, que é que você quer fazer no jardim? Quais são as atividades que você vai praticar no seu jardim? Gente, é fundamental. Para que serve o seu jardim? Me responde. Fala para você mesmo aí que tá me ouvindo. Para que você quer um jardim? Você vai praticar alguma atividade específica nele? Eu tô pensando aqui o que eu quero, praticar esporte, instalar uma cesta de basquete para eu ficar treinando ali, pulando e jogando a bola na cesta. Não quero isso não, eu quero cultivar suculentas, eu amo suculentas. Então eu quero ter um jardim de suculentas. Maravilha.
Ah, não, eu quero fazer yoga no jardim. O jardim, para mim, é um espaço sagrado. Eu vou para o jardim contemplar as flores, os pássaros, beija-flores. Cada tipo de intenção requer um tipo de jardim. Então, se você sabe de antemão qual é o tipo de jardim que você quer, quais são as atividades que você vai fazer nele, o que é que você vai fazer? Você vai criar ambientes adequados para a sua atividade. Simples assim. Então, o primeiro ponto para você criar um jardim é você saber para que ele vai te servir. Jardim não é para dar trabalho, jardim não é para ficar dando desgosto. Ah, plantei, morreu tudo. Não pode ser assim, não é? É plantar e ser feliz daí para frente. Se você tem atividades, você tem ambientes específicos para as atividades e você tem caminhos que conectam as atividades. Olha, mais um elemento para você se preocupar. Como serão os caminhos do seu jardim, hein? Aí tem uma infinidade de possibilidades. Possibilidades caríssimas e nem sempre bonitas, né? Tem muita coisa esquisita que custa uma fortuna. Possibilidades com custo bem em conta e que fica um charme só, que vai ficar lindo, lindo, lindo o seu jardim. Então, você vai conhecer tipos de possibilidades de conexões no jardim, não é? E vai definir para o seu jardim o que é que você vai querer. E você vai poder ir assim selecionando coisas que você gosta, coisas que vão combinar umas com as outras e você vai selecionar aquilo que está ao seu alcance. Outra coisa, equipamentos, luminárias para deixar o seu jardim mais bonito à noite, não é? Você pode ter irrigação no seu jardim, né? Ou você vai jogar água de mangueira. Tudo bem se você tem tempo para curtir o jardim e ficar irrigando ele pessoalmente todo dia. E depende muito das plantas que você vai colocar também. Plantas, existem plantas belíssimas que você compra no garden, mas tem plantas belíssimas que você troca com as amigas. Eu tenho uma muda disso, você tem uma muda daquilo. Quem sabe a gente faz uma troca? Quem sabe você quer uma planta e ganha essa planta de presente, né? Então, você primeiro vai selecionar o que é que você vai usar no seu jardim, vai escolher as suas coisas e depois você vai buscar essas coisas. Então, é fundamental. Então, o projeto vai te ajudar a fazer o seu jardim conforme uma previsão de custo, de orçamento, de como é que você vai conseguir as suas plantas. Ah, Suzy, eu vou comprar tudo, do jeito que eu pensei, que eu imaginei, vai ser o jardim dos meus sonhos. Maravilha, maravilha. Agora, eu vou comprar tudo de uma vez? Ou eu vou comprar aos poucos? Se eu for comprar aos poucos, é bom que eu tenha um projeto do conjunto todo. Por quê? Porque tudo que eu colocar no meu jardim foi planejado, foi pensado e vai dar certo, né? O que acontece no jardim quando a gente não planeja ele? Acontece o seguinte, gente, você planta uma mudinha, de repente essa mudinha fica gigantesca, passa por cima das outras plantas e as outras plantas vão definhando, definhando, definhando até morrer. E aí, aquela composição que você imaginou não vai acontecer. Por quê? Porque não pensou na localização das plantas. O projeto é para isso também. Então, no projeto, você vai saber o que é que você vai colocar no seu jardim,
onde você vai instalar essa coisa que você quer no seu terreno. E você vai saber quantas desta coisa você vai ter no seu jardim. Quantos, aí, se for um canteiro, quantas plantas você vai colocar no seu canteiro. Você vai ter uma dimensão do seu terreno, você vai saber o que vai caber no seu terreno. Então, não vai ter aqueles improvisos de última hora. Seu jardim vai ser pensado. Ele vai dar um resultado final que você imaginou, que você sonhou, que você viu em algum lugar e que você extrapolou para o seu desejo, para a sua necessidade. Então, o projeto te ajuda em tudo isso, tá? Tudo que você puder prever vai te ajudar a estabelecer o seu referencial de investimento. Tudo que você prever no seu jardim, você vai conseguir instalar em um determinado momento. Porque a gente planeja também o tempo de execução do jardim da gente, sabia? Muito bem. Então, o projeto é essa peça-chave na economia da construção do seu jardim. Concordam comigo? Se você sabe o que você quer, você encontra meios de executar. E o projeto tem que caber no bolso da gente. Eu vou fazer um jardim, tem que caber no meu bolso. Porque senão não adianta. Não adianta eu querer fazer o jardim do Rei Sol, né? Eu queria fazer um Versalhes no meu quintal. Eu não vou dar conta nem de manter, quem dirá de plantar aquela coisa. Então, a gente tem que ter essa consciência do que é que a gente quer, como é que a gente vai fazer para a gente ser completamente feliz no jardim da gente. Fundamental. Certo? Eu vi um jardim muito lindo outro dia na internet, no interior da Caatinga. Um jardim cheio de flores. E a dona da casa, uma casinha muito humilde, mas tinha flor, gente, para todo lado. Ela plantou tudo em latas. Exatamente, latinha de óleo, latinha, tudo em latas. E aí, ela plantou flores. E por que ela falou que ela plantou tudo na lata? Porque quando plantava no chão, gastava muita água, porque o chão ficava chupando a água das plantas. E na lata, não. A água demorava mais secar, porque um dos problemas dela na Caatinga é a água. Então, como a água demorava a secar, ela conseguia manter as plantas bonitas. Simples assim. Mas o jardim dela, assim, uma poesia de tão lindo, de tanta flor, de tanta coisa bonita. Passo número 2, segundo passo para economizar no jardim, tá bom? Eu quero, exemplo, tá? Eu quero uma liquala no meu jardim. O que é uma liquala? É uma palmeira de leque. É linda? É maravilhosa. Agora, quanto custa uma liquala? Aí eu vou ver. Eu quero uma liquala e quanto custa uma liquala? Aí eu vou pro garden lá, vou pro viveiro, vou procurar quem tem liquala e vou procurar uma liquala, porque eu quero pôr. E aí, acontece o seguinte, eu descubro que cada tamanho de muda tem um preço, óbvio, né? É uma planta naturalmente cara. Se você vai comprar uma planta dessa com 2 metros de altura, você vai pagar alguns R$1.000. É uma planta desse preço, é mais de R$1.000 uma planta. Mas se você comprar uma muda pequena, quem sabe você consegue uma muda aí por R$40. Um filhotinho de liquala que você vai cuidar dele e ele vai crescer, vai ficar maravilhoso e vai ser uma planta que só vai te dar alegria. Porque ela é muito resistente. Então, você vai colocar no seu jardim e ela vai ficar linda com o passar do tempo. Então, é assim que a gente economiza nas plantas. A gente não deixa de colocar no jardim aquilo que a gente gosta.
A gente diminui o tamanho da muda e planta lá no jardim e cuida dela, como quem cuida de um bichinho, como quem cuida de uma pessoa, e vai cuidando e ela vai crescendo, vai se desenvolvendo e a gente vai ficando cada dia mais feliz com ela. Tá bom? Então, as plantas, gente, às vezes as pessoas falam, eu queria tanto ter um jardim de suculentas, mas você já viu o preço de uma suculenta? Aí você fala assim, tá, R$ 20 cada suculenta. Suculenta tem 15 centímetros de diâmetro, se for uma suculenta grande, é ou não é? Aí você fala assim, meu Deus, são lindas. Aí você vai numa loja especializada em suculentas, você vê aquelas plantas belíssimas, você fala, nunca vai dar para eu fazer um canteiro de suculentas com essas plantas, que são belíssimas, mas se eu for pagar R$ 20 em cada uma, vou precisar de 200 plantas. Aí você pesquisa suculenta. Aí você vê que você compra uma suculenta e faz 50 mudas em pouquíssimo tempo. Porque cada folhinha brota. Su, você tá querendo que eu aprenda a fazer muda da planta que eu gostaria de ter? Por que não? Quem cuida de jardim gosta de planta. Quem tem jardim gosta de planta. Então, gente, bora descobrir como é que faz a muda. Aí você compra você paga aí R$ 30 uma suculenta linda que você viu lá. Desmonta a suculenta e faz mudas. E em pouquíssimo tempo você vai ter um canteiro de suculentas. Daqui a pouco você vai ter lá, uma estufinha de suculentas e você vai fazer o que com ela? Um monte de muda e vai vender muda, vai fazer para você, vai fazer para os outros, vai fazer para trocar. Porque quando a gente começa a cultivar um jardim, a gente começa a conhecer pessoas, né? Ele ajuda a gente a socializar com pessoas que pensam igual a gente, que tem o gosto da gente. Então tá, eu vou colecionar suculentas. Daqui a pouco você encontra um povo aí que fez uma associação de cultivadores ou de amigos das suculentas, aquelas histórias, né, que a gente conhece. E daí você vai trocar suculentas. Daqui a pouco você vai ter um jardim de suculentas maravilhoso, lindíssimo. E vai conhecer um monte de gente. Então, isso do jardim, essa socialização, isso é uma coisa maravilhosa, uma coisa belíssima. Por quê? Ora, porque você simplesmente vai aprender a fazer coisas novas, vai cultivar o seu jardim lindo. Imagina você se exibindo lá para todo mundo que chegar na sua casa. Olha o meu jardim, fui eu que fiz. Não é bacana? Então o assunto de hoje, eu tenho vários assuntos sobre o jardim, sabe? Mas o jardim de hoje é um jardim com esse tema, por isso que eu tô falando de economia. Hoje eu vou falar como economizar no jardim. Então aqui você já viu que você vai comprar em relação à vegetação, as plantas. Você vai comprar as plantas pequenas, se você quiser economizar nas plantas. Não na espécie, não no tipo de planta que você vai plantar, mas sim no tamanho da muda e também na produção. Tem várias plantas de jardim, várias plantas ornamentais que a gente pode plantar, inclusive por semente, sabia? Você compra um pacote de semente, principalmente as vivaces, as flores. Você compra um pacote de semente, faz uma sementeira. No pacote, inclusive, eles ensinam ali atrás como é que faz uma sementeira. E você vai produzir, a partir de um pacotinho de zinnias, você vai produzir 300 mudas de zinnias. Aí você pode fazer um grande canteiro de zinnias, ou pode plantar zinnia para você, para sua irmã, para sua vizinha, distribuir zinnias para todo lado.
É, gente, vocês fiquem espertos com essa possibilidade de plantar e produzir no seu próprio jardim. Aí vocês vão economizar um monte de coisa. Então é isso que eu queria que vocês começassem a ficar espertos, entender essa parte, entendeu? Agora imagina, lá no meu projeto, eu pensei, nossa, eu amo plantas, vou fazer um canteiro de flores. Olha, e aí você vai fazer um canteiro de flores. E aí você vai descobrir que determinadas flores, tipo essas flores que são sazonais, anuais, né? Ela fica um tempo florida e depois ela seca e vira semente. E aí seu canteiro vai sumindo. Aí você fala assim, não, mas eu não quero então plantar isso não, porque eu vou plantar essa planta lá, daqui a pouco ela morre, vai ficar me dando trabalho. Vai ficar te dando trabalho. Mas se você fizer um planejamento legal, você vai ver que você consegue manter um canteiro florido o ano inteiro. Aqui na nossa região, aqui no Brasil de uma maneira geral, entendeu? Então você pode manter um canteiro florido, porque quando você vê que a planta floriu, você vai semear outra planta. Então você vai misturando as semeaduras e vai tendo um ciclo permanente de produção de flores no seu jardim. Simples assim. Agora, não quero ter trabalho. Então você vai plantar arbustos. Os arbustos, eles são permanentes. E eles ficam floridos durante muito tempo ao longo do ano, certo? Então você sempre vai ter uma alternativa legal. Agora, você pensou isso todo lá no seu projeto lá atrás. Não está improvisando. Você sabe o que você quer e você está com tudo planejado já, né? Você sabe onde você quer chegar. Então não vai ficar batendo cabeça. Você vai saber o que dá mais trabalho, o que dá menos trabalho e você vai escolher o que você quer com antecedência. Então, no caso das plantas, você vai comprar plantas menores e vai cuidar delas. Ou você vai comprar sementes, vai plantar sementes, vai produzir. Eu já produzi canteiro de cravos a partir de sementes de cravos. Coisa mais linda que ficou. Demorou um pouco, uns 4, 5 meses para florir, mas não tem importância. Eu queria um canteiro de cravos, entendeu? Então a gente vai fazendo isso e a gente vai substituindo algumas coisas também. Tudo dentro de um planejamento e dentro de um custo previsto, tá bom, gente? É fundamental isso, de você ter um custo previsto. Agora eu pergunto para vocês, e o terceiro passo? Nós estamos falando de economia. Não tem como falar de economia do jardim se a gente não falar em manutenção. E a vegetação, ela é fundamental. Por quê? Porque nós precisamos facilitar a manutenção. Porque manutenção de jardim pode ser uma coisa cara, sabe? Pode ser caríssimo. Quanto maior o manejo, quanto mais a planta exigida, gente, estar junto com ela, mais cara vai ser a nossa a manutenção, entenderam? Aí eu digo assim, tá, então eu vou escolher plantas de fácil manutenção na minha região, onde eu moro, onde eu tenho meu terreno ajardinado. Porque não adianta nada eu querer, por exemplo, plantar um lindo jardim de coníferas em Goiânia. Não adianta, porque elas não gostam daqui do nosso clima. Então, não vai ser uma manutenção fácil. E também, por melhor que seja a nossa manutenção, nós vamos fazer um grande investimento em manutenção. E o resultado não vai ser 100% maravilhoso como a gente gostaria que fosse. Não é? Então, vamos usar plantas que vão dar certo aqui na nossa região. Resistentes ao nosso clima, ao nosso solo, vai facilitar muito a nossa vida e vai baratear muito a manutenção do nosso jardim. Então, quando a gente faz um projeto de paisagismo, a gente pensa nisso.
Olha, essa planta que eu vou especificar aqui, no contexto desse projeto, a manutenção dela vai ser como? Difícil? Tem planta que nós não temos nem mão de obra para fazer a manutenção. Porque não tem, precisa de pessoas especializadas para cuidar de certas plantas, entendeu? Você tem que saber o que você está fazendo. Então, como que a gente faz para descobrir, assim, facilmente quais são as plantas que dão certo? Ó, olhando, gente. Olhando, prestando atenção. Nossa, você olha qual árvore que tá mais bonita na cidade. Qual árvore que fica florida mais tempo na cidade. Qual arbusto que fica bem adaptado, que você passa numa praça, você passa numa calçada, você vê que a pessoa não tá cuidando muito daquilo e a planta tá lá maravilhosa. Saber tirar partido das coisas que se adaptam bem na nossa região é uma maravilha. Por quê? Porque você vai ter uma manutenção fácil e barata. E vai ter um jardim lindo se você souber usar. É ou não é? Nossa, às vezes a gente traz uma planta de longe, de outro lugar, de outra cidade. E com tanta planta bonita aqui, bem perto da gente. É ou não é? E a gente não dá valor naquilo que a gente tem por perto. Aí acaba gastando sem necessidade. Né? Então, a questão da manutenção, tanto das plantas, porque jardim não é só planta, né, gente? Jardim tem piso, jardim tem iluminação, jardim tem mobiliário. Para que eu vou usar coisas difíceis de manter no meu jardim? Só para me dar trabalho? Quem é que tem tempo hoje em dia? Nossa, a vida da gente é uma correria. Então, a gente faz tudo para não ficar na nossa dependência de todo dia estar lá observando, arrumando, limpando, entendeu? A menos que você tenha muito tempo e tenha muito prazer em ficar lidando com o jardim diariamente. Eu quero chegar nessa fase de ficar lidando com o meu jardim diariamente, certo? Porque eu faço o melhor possível para o meu jardim. Mas às vezes eu olho para ele e ele tá triste comigo, entendeu? Quando você olha para o seu jardim e o jardim tá ficando sem água, as plantinhas estão ficando tortinhas e não sei o quê, você vê que ele não tá gostando de você, do seu tratamento que você tá fazendo nele. Dói no coração isso. Eu não gosto de ver meu jardim triste comigo, mas às vezes ele fica. Reconheço. Então, a gente precisa simplificar a nossa vida também e para ter esse jardim bonito, maravilhoso que a gente gostaria de ter. Foi o terceiro passo que eu falei, utilizar a vegetação de fácil manutenção. Foi. Mas aí não é só vegetação não, tudo que você colocar no jardim que seja de fácil manutenção. E o quarto passo para economizar no jardim? Planejar a manutenção. Planejar a manutenção. Isso é fundamental. Por que, Suzy, que é fundamental planejar a manutenção? Porque, suponhamos, você escolheu uma planta que pôs no jardim lá e ela precisa de uma adubação mensal. Ixi, pegou pesado, hein? Se você escolher uma planta que requer adubação mensal, você vai ter que fazer adubação mensal. Isso é planejar a manutenção, certo? Ah, então vou escolher plantas muito rústicas aqui, muito adaptadas aqui na minha região. Eu não vou ter que fazer manutenção mensal nela, não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma manutenção semestral. Com um tipo de adubação que eu coloco na terra e de 6 em 6 meses eu vou lá e reformo a adubação. Por quê? Uma adubação específica que existe aí no mercado,
que ela vai liberando os nutrientes devagarzinho, à medida que você vai irrigando, ela vai liberando. E tem plantas, não. E tem adubos que ele tem uma validade de 6 meses. Tem de validade de 1 mês, de validade de 4 meses, 3 meses, tem várias categorias de validade. Então você planeja qual é o adubo que eu vou usar para me dar menos trabalho. Eu não tenho muito tempo para ficar toda semana, né? Porque tem também um tipo de adubação que é semanal. Então a manutenção. Aí você colocou uma planta no seu jardim, que é uma planta que precisa de ficar podando ela. Isso aqui é uma bolinha, né? Uma bolinha de buchinho. Nossa, eu quero um globo de buchinho. Tudo bem, fica lindo. Tem gente que gosta que fica lindo. Gente, mas quando começa a sair um brotinho pra cá, um brotinho pra lá, outro brotinho, e vai começando a dar brotinho pra todo lado, e você não podou, você perde a forma, né? E depois você vai podar e fica cheio de buracos. Então, o seu globo, né, fica parecendo um queijo suíço, cheio de buracos, fica feio no seu jardim. E jardim bonito requer plantas bonitas, sabiam? As plantas do jardim tem que estar lindas, porque senão como é que você vai ficar com esse jardim? Com as plantas toda feia e acha que o jardim vai ficar bonito? Não fica mesmo. Gente, manutenção é ouro. E se você planeja, você não gasta nem de mais e nem de menos. E se você não planeja, tudo que você gastou hoje, você perde daqui 2 meses. Então não adiantou nada gastar, certo? Não planejou a manutenção. Então você que gosta de jardim, precisa buscar informação. Precisa buscar informação para não sofrer, para o seu jardim ficar lindo como você gostaria que ele fosse. Tá me entendendo? E também não tem que gastar rios de dinheiro. Não precisa gastar rios de dinheiro, gente. Não precisa. É só pensar antes de fazer, projetar legal e ter atenção com esses detalhes. Eu estou colocando 5 passos que são fundamentais para você manter a beleza do seu jardim de forma bastante econômica. Ou seja, só de você não perder dinheiro já tá bom. Porque tem gente que não pensa, sabe? Vai lá, planta, não cuida, perde, morre, planta de novo. Chama o jardineiro, aí paga o jardineiro, pensando que o jardineiro vai fazer milagre, não vai? Porque, de repente, o jardineiro sabe menos que você, a verdade é essa. Então, você fica confiando que a pessoa vai fazer um milagre no jardim. Não existe milagre, tá bom? Existe o mínimo de entendimento do que é necessário ser feito. E é um prazer enorme. Isso não é sofrimento, certo? É um prazer enorme você mergulhar no mundo dos jardins e começar a descobrir o que tem nesse mundo para te dar cada dia mais prazer e mais alegria. Bom, eu falei do 4º passo, né? Que é planejar a tal da manutenção, porque é fundamental. Se tem poda, é sistemática. Se tem trepadeira, observa se ela não está subindo em cima e matando todas as outras plantas. Se ela está no lugar que você definiu para ela, não é? Se você tem herbáceas, observe as suas herbáceas. Quando é que você vai ter que substituir, botar mudinha nova no meio, para não ficar com o canteiro só com terra, com nenhuma plantinha nele? Tem isso. Então, vocês vão observando o jardim de vocês e vocês vão descobrir que é uma alegria enorme. Olhar para o jardim tá bonito e, principalmente, ele tá feliz com você, né? Ele é totalmente dependente da sua ação. E o 5º passo para economizar no jardim? Água. Você cuida do jardim 3 anos, assim, com critério,
sabe, para o seu jardim ficar maravilhoso. Aí fica uma semana sem água, você perde. 1 ano, 2 anos, 3 anos, você atrasa o seu jardim. Você destrói plantas. Não pode. Água. Então, água no jardim você precisa ter com regularidade, de acordo com a necessidade das suas plantas. Você pode me dizer assim: ah, Suzy, eu não quero ficar gastando água com jardim, a água tá muito cara. Tudo bem. Então, quando você fizer o seu projeto, você pensa nisso, tá? Ah, não quero gastar água. Tudo bem, não vai gastar água. Então, coloque plantas que não dependam de irrigação. Plantas perfeitamente adaptadas ao ambiente onde você está cultivando o seu jardim. Ou eu não estou falando da moça que tem um jardim lindíssimo, lá no meio da Caatinga, que é um lugar mais seco do que esse, não tem, só o deserto Saara mesmo. Então você vai escolher uma vegetação que não vai depender de muita água. Aí depois você me diz assim: ah, não, mas eu quero exuberância, eu quero um jardim tropical, cheio de folhagens, aquelas folhagens de sombra, aquelas folhagens belíssimas. Folhagem de sombra belíssima é mais de 80% água, naquela folhona gigantesca, lindíssima. Então, se você não der água para ela, você vai atrasar o desenvolvimento da planta, você vai perder folhagem e a sua planta vai ficar feia. E uma planta com uma folha gigantesca, lindíssima, de um jardim tropical, se perder a folha, ela já vai ter poucas folhas. Cada folha é uma peça escultórica e o jardim é lindo, exuberante. Agora, não vai dar água para ele. Então, bem, você vai precisar de uma irrigação, de preferência automatizada. Se você quiser um jardim com muita vegetação, de folhas grandes, aquela história do jardim tropical. Pesquisa aí o que é um jardim tropical, quais as características dele, que você vai entender o que eu tô falando, para quem não souber, tá? Então, esse tipo de coisa é o sonho que você tem, é o desejo que você coloca no projeto que você está fazendo, que é tipo um projeto de vida do seu jardim. Então, você coloca no seu projeto o seu sonho e veja exatamente quais as consequências das suas decisões. Se você quer um jardim tropical, você vai precisar de muita água. Se você quiser um jardim aquático, você precisa de um tanque espelho d'água, ou você precisa de um lago, né? Ou você precisa de um riacho. Então, você tem que ter água. Você vai usar plantas palustres, tem que ter água. Ah, não, eu vou fazer um jardim de cactáceas. Hoje, gente, benção. Vou fazer um jardim de cactáceas. São lindas, são maravilhosas. Agora, se for em Goiás, o seu jardim de cactáceas, talvez você tenha que colocar uma tenda em cima dele no mês de janeiro. Você já viu como chove nessa cidade em janeiro? Ou um jardim de cactáceas em São Paulo. Uau! Já viu como chove naquela cidade? E o frio que faz em determinados períodos? Não vai dar certo. Não gosta de água. A planta não gosta de água. Não é que ela não gosta. Ela armazena água nos seus tecidos. Então, se ela absorver mais água do que ela consegue armazenar, ela vai estourar
as veias internas dela e ela vai apodrecer. Quem aí nunca comprou um cacto, levou para casa e o coitadinho apodreceu? Morreu podre. Quem? Quem que nunca fez isso? Nossa, foi cuidar demais, encheu o coitadinho de água todo dia, deu água para ele beber, afogou o bichinho. Não pode fazer isso. Quer ver outra coisa? Comprou um cacto lindo, redondinho, assim, que esse cacto bonitinho, cheio de espinho, e colocou no lavabo. Não tem luz. Lavabo geralmente é uma janelinha ridícula, quando tem. E aí colocou o coitadinho lá dentro, no escuro, né? Porque só acende quando entra alguém. Aí ele começou a crescer e ficar comprido. Ele vai procurando luz em algum lugar. Então, se tem uma réstia de luz em algum lugar ali daquele ambiente, ele vai crescer para aquele lado. Ele vai se alongar. Ele vai perder a forma. Então, gente, pensa nisso. A planta precisa daquilo que ela tem o hábito de ter na natureza onde ela se desenvolveu. Tá bom? Vocês estão me entendendo? Então é isso. Então, o sexto passo é monitoramento. Monitorar o jardim todo dia. Ó, monitoramento visual. Você tem que saber o que está acontecendo no seu jardim. Se deu praga aqui, você vai lá e já tira a praga antes que ela ocupe a planta inteira, depois você tem que jogar a planta fora, Deus me livre. Então, se você está monitorando o seu jardim, todo dia você passeia no jardim. É um prazer enorme passear no jardim, é ou não é? Então, você vai lá passear, você já vê se tem um probleminha aqui, um probleminha ali, e já vai resolvendo o probleminha, né? Ah, minha irrigação não está funcionando. Olha que maravilha se você descobre isso antes de causar um dano para sua planta. Ah, minha planta essa aqui, coitada, ela tá muito feinha, ela deveria estar dando flores e não está. E agora? Como é que você vai fazer com ela? Jesus amado, né? Então, você vai adubar. Alguma coisa aconteceu com ela, tá faltando algum nutriente, porque era tempo dela florir e ela não floriu. Então, você vai saber, porque você vai conhecê-la, né? Então, se você conhece as suas plantas, você vai ler o que ela está passando. Você vai saber se ela está feliz com você ou não. Então, o sexto passo do jardim é curtir o jardim, gente. Monitorar o jardim. Isso é fundamental. Outra coisa, o que mais? Sétimo passo, último passo que eu vou falar hoje para vocês, hein? E eu acho que esse sétimo passo, ele é uma maravilha. Você sabe por quê? Porque você vai aprender muito sobre o jardim. E quanto mais a gente sabe, mais a gente conhece. Quanto mais a gente conhece, mais a gente ama. Isso é fundamental na vida, certo? Então, o sétimo passo é você nunca parar de pesquisar sobre os jardins. Google, tem gente que fala assim, mas tudo você manda olhar no Google. Gente, Google tem tudo que uma pessoa precisa saber para cuidar de um jardim, tem na internet. Tá cheio de informações interessantes, importantes, que te ajudam a chegar em algum lugar, entendeu? Em relação ao seu jardim. Então, pesquisar sobre jardins é fundamental. Quando eu era jovem, eu pesquisava nos livros. Eu tenho uma biblioteca de paisagismo aqui na minha casa, maravilhosa. Por quê? Porque eu comecei a trabalhar com paisagismo tem muitos anos. Então, eu comprava livros. Hoje,
Tem tudo na bendita da internet. Você vê no celular, você vê no seu computador. Gente, não falta informação. Tudo que você quiser você acha. Então, não parem de pesquisar sobre jardim. Mergulha nesse mundo, tenta entender tudo que rola aí em relação aos jardins, do passado, do presente, tudo que você vai poder fazer no seu jardim no futuro. Então, é presente, passado e futuro, sabe? Isso é vida, conhecimento. Então, quanto mais você conhecer sobre os jardins, maior será o seu desejo de vê-los mais belos, de ver o seu jardim mais bonito. Então, você vai descobrindo o potencial do jardim a partir do que você sabe sobre as plantas, sobre o relacionamento das pessoas com os jardins. E é maravilhoso. Para algumas pessoas, jardim é terapia, sabia? Para outras, é contemplação. Mas, no fundo, para todos nós, jardim é sempre a melhor terapia que nós podemos fazer. Você vai se dedicar às maravilhosas plantas, essas criaturas que estão à nossa disposição o tempo todo. E você tem que saber que tipo de jardim que você gosta, tá? Para você planejar o seu jardim. Eu já vi jardins comestíveis maravilhosos. Você pode ter um jardim dos sentidos. É verdade, né? Que vai impressionar a visão, o olfato, o tato. Então você, sabores. Imagina um jardim comestível, um jardim de vó. Né? Quem tem neto aí tem um jardim para ensinar ecologia para as crianças. É maravilhoso, gente, é maravilhoso. Então, que bom, boa noite quem entrou no final agora. Puxa vida. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Estou muito contente com vocês aqui nessa minha live, né? Tô vendo Cecília, arquiteta Flávia Regis, a PUC Oficial, Carolina, Carol, nossa, Dom Jardim, Zezé Porlim, Wellington, tem muitas pessoas aqui. Que maravilha, gente. Obrigada pela presença de vocês, a Laura, o Pedro, Tartucci, a Rose. Muito bom ter vocês aqui me ouvindo. Ah, eu não sei, olha, eu sou muito a Fé Narciso. Né, Fé? Tudo bom, Fé? Vou falar para vocês, sinceramente, do fundo do meu coração, eu adoro fazer live, mas eu não domino a internet, sabe, gente? Eu sou paisagista, mas agora eu tô querendo dominar melhor a internet, né? Sair da pesquisa e começar a divulgar conhecimento, conversar com as pessoas. Mas eu não sei como é que eu faço para responder perguntas. Gostaria muito de ter as perguntas de vocês para que eu pudesse respondê-las, os comentários de vocês. Mas eu não consigo achar comentários, eu nem sei se tem jeito de achar comentário aqui nessa live. Eu sei que tem um jeito de ficar aqui em cima e ter uma pessoa comentando aqui embaixo. Isso eu sei, fazer uma entrevista, né? Mas eu vou aprender, tá? Vou aprender. E eu vou tentar fazer com certa regularidade umas conversas tipo essa sobre diversos temas sobre o mundo dos jardins, que é uma coisa que eu amo de paixão, de verdade. Contar das minhas experiências, fazer análise de projetos, porque às vezes também, quando a pessoa começa a ver análise de projeto, também tem ideias, né? Eu falo assim, olha, as nossas ideias, elas têm um endereço certo na Gênese. A gente, para ter ideias, a gente tem que armazenar conhecimento.
E aí o processo criativo, ele flui na hora de você fazer um projeto, entendeu? Porque tem gente que fala pra mim, Suzy, eu não vou fazer meu projeto não, porque eu não sei desenhar. Como se desenhar fosse um bicho de 7 cabeças, entendeu? Mas não é. Aí eu sempre falo para os meus alunos, você não desenha, sabe por quê? Porque você não tem ideia. E não tem ideia, sabe por quê? Porque falta conhecimento nesse tema que você quer desenhar. Então, se você nunca viu um bem-te-vi, como é que você vai desenhar um bem-te-vi? Nunca que você vai conseguir desenhar um bem-te-vi, não é? É que nem o Aleijadinho, naquela obra maravilhosa dele, né? Lá em Minas Gerais, que ele inventou de fazer um leão. Meu Deus, que leão que é aquele que você chega lá, você vê aquele leão, você fala assim, meu Deus do céu, que animal é esse que o Aleijadinho fez? É um leão, ele fez o leão, pelo que as pessoas falaram, descreveram para ele como é que era o tal do leão. Então nunca vai dar certo mesmo, se você não conhece do assunto. Por isso que eu falo, gente, pesquisar, buscar informação para poder fazer as coisas darem certo. É só para isso. A gente não faz jardim para sofrer, para bater cabeça, para perder planta, para gastar dinheiro à toa. Tem gente que contrata jardineiro, o jardineiro vai lá, faz, não fica do seu gosto. Não. A estrela guia do jardim é você, que tem o jardim, que financia o jardim, porque a gente financia o jardim da gente. Então, a estrela guia do jardim é quem cuida dele. Então, você é a estrela guia do seu jardim. O seu jardineiro pode, no máximo, te obedecer. Colocar a planta no lugar que você falou que era para colocar, entendeu? Porque você é que tem que saber o que é melhor para sua planta. Porque você é que vai cuidar dela, você tem que conhecê-la. Então, como é que a gente descobre isso? Visitando viveiro, né? Nossa, eu adoro passear em viveiro. Você vai pro viveiro, você compra coisa que você nem precisa, que depois você chega na sua casa tem tanta planta que nem cabe mais nada. Aí o que você faz com sua planta? Faz a felicidade da amiga, dá de presente para ela. Mas a gente vai para conhecer coisas, para ver coisas, não é? E se você vai projetar seu jardim, então começa a ver coisas. Quanto mais coisas você vê, melhor. E não é só planta, não. Jardim não é só planta. Jardim tem acessório, tem mobiliário, tem equipamentos, tem caminhos, tem ambientes, tem um fazer coisas no jardim. Jardim não é só para você ficar vendo de longe, não. É para você ir lá fazer coisas, entendeu? E eu gosto muito de ver isso. Tem gente que faz jardins comestíveis. Tem gente que faz jardins de ervas. Tem gente que gosta de jardins medicinais. Tem gente que gosta de jardins de flores, punks. Gente, jardim punk é a coisa mais maravilhosa. Por quê? O que é punk? São plantas alimentícias não convencionais. Eu vou fazer uma conversa, uma live qualquer hora dessa sobre as punks. É uma maravilha isso. Tem uma punk que eu amo. Eu tenho uma árvore aqui na minha casa que é um ipê amarelo, sabia? E esse ipê amarelo, quando dá flor e começa a chover flor amarela aqui na minha porta, eu já cato flor de manhãzinha. Eu pego as flores no chão para fazer a salada do almoço. E aí eu faço salada de flor de ipê com alface, uma salada verde e amarelo. Gente, a salada fica linda. Você coloca na saladeira verde e amarelo, fica linda a salada, belíssima, com flor de ipê. Então é uma flor comestível, o ipê amarelo, o ipê branco. Então tem outras tantas flores que são comestíveis, né? Um chá de hibisco, por exemplo. Coloquei aqui no meu Instagram um hibisco, gente, maravilhoso, aquele de fazer chá mesmo, que o povo do interior aí chama de vinagreira, porque ele é bem vermelho, tem uma flor bem vermelha.
É um hibisco. Então, você vai comprar um pacotinho de chá, que custa uma fortuna. Aí você planta o hibisco na sua casa, você vai tomar chá todo dia, o tanto que você quiser. À vontade, não vai pagar nada. Então, é legal isso, sabe? A gente ter no jardim coisas para degustar, para ver, para sentir o aroma, né? E o tato, e o cheiro. Nossa, é muito bom. Então era isso, meus queridos, por hoje. Por hoje pode ser só, né? Eu tô até estranhando vocês aqui me acompanhando até uma hora dessa. Amo vocês. Ok? Então até o nosso próximo encontro, que eu espero que seja qualquer dia. Eu estarei fazendo uma chamada e vou convidá-los para mais algum assunto. Se tiver algum assunto específico que vocês queiram que eu fale aqui, e se eu souber, porque eu também não sei tudo, né? Se eu souber da curiosidade de vocês, se eu tiver resposta para a curiosidade de vocês, vocês mandem uma mensagem no direct para mim, que eu vou providenciar uma live com o tema que vocês me sugerirem, com o maior prazer do mundo, tá bom? Então, um grande abraço, beijão para vocês e a gente se vê. Muito bem. E onde é que a gente desliga isso agora? Se eu vier ao clarão. Bom, pelo menos eu achei um lugar aqui de responder perguntas. Achei o lugar de responder perguntas, nem acredito. Só que não tem pergunta de ninguém. Tá bom? Quem sabe vocês descobrem onde que faz a pergunta aí para a próxima live vocês fazerem pergunta para mim. Ai, tadinho da Ana Pereira Cross. Ana Pereira Cross. Ana. E por que, Ana, que você não volta? Não vi a Ana aqui. Ana, não achei, tá? Tem que estudar essa lição. Gente, eu tô falando aqui desde das 8h25, tem 1 hora, viu? A live terminou. Ana Marcília. Ana Marcília, você entrou agora, né? Ana Marcília, Silvio Pedrosa. Então... Ana, eu tô te vendo. Eu tô te vendo, mas você não entrou aqui, ó. Você tinha que entrar aqui embaixo, não é? E eu não sei, Ana, como é que você entra aqui. Pedi para entrar ao vivo com você, mas não entrou. Tô te vendo, mas não sei como colocar você aqui na minha tela. Bom, gente, eu vou estudar a lição para a próxima live, tá bom? E aí a gente se vê na próxima live. Manda lá no direct que a gente vai voltar a conversar e aí
Quem sabe eu consiga fazer essa operação nossa aqui de ver e vou dar voz para vocês, ok? Um abraço, beijo, tchau.